Temos hoje a grata satisfação de receber aqui o nosso querido Jefferson Sotero, mais uma vez. Muito obrigado, querido. Com o tema de hoje, relacionamentos abusivos. Meus irmãos, boa noite a todos. Que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. Sempre uma alegria poder voltar e contribuir com o estudo e a reflexão espírita. O tema da noite, relacionamento abusivo, eu retirei trechos das obras Momentos de Saúde, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, um livro chamado Rumo Certo e Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Kardec sempre vai nos dizer que o verdadeiro espírita é aquele que usa os conhecimentos espíritas, é o que faz bom uso dos ensinos dos espíritos. Então, geralmente, quando nós estamos passando dificuldades, nós queremos resolver os nossos problemas. Kardec nos convida à reflexão, ao estudo, ao entendimento. Com certeza, nós vamos ter medicamentos para nos auxiliar. O passe é um medicamento, o antidepressivo é um medicamento. Mas a gente sabe que o medicamento ele não cura a alma. O que cura a alma é a nossa transformação moral. E para que a gente passe pela transformação moral, nós precisamos usar a nossa inteligência. Isso quer dizer, diante de uma situação, eu preciso conhecer o que está acontecendo. Porque se simplesmente eu vivenciar aquela situação, eu vou deixar a minha emoção tomar conta. E se o momento está de sofrimento, a nossa emoção se envolve com aquilo, a nossa vida cada vez mais vai piorando. Então o espírita, ele estuda para que ele não entre sendo comandado pela emoção, em si pela razão. A razão sempre vai nos direcionar o caminho certo, aquilo que a gente precisa entender da situação da nossa vida. E dois outros pontos básicos é assim, a gente estuda a doutrina espírita para que eu possa fazer uma reflexão na minha vida. E eu estudo também para auxiliar outras pessoas. Então, por exemplo, eu estudo, vou fazer um atendimento fraterno, alguém chega com um problema de relacionamento, eu entendendo, eu vou entender a situação daquela pessoa pelo ponto de vista espírita. Então, além de eu ter uma caridade comigo, eu também posso utilizar a doutrina espírita para auxiliar outras pessoas. Então, os espíritos dizem o seguinte para a gente: ninguém cruza o nosso caminho ao acaso, e nós não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. Então, relacionamentos abusivos, meu Deus, essa pessoa entrou na minha vida. Visão espírita e racional, ela teria que entrar na sua vida. Então, muitas vezes um relacionamento acontece ao acaso na nossa ideia, na nossa visão, mas existe tudo uma programação. Então, se eu necessito daquela pessoa na minha vida, aquela pessoa vai aparecer na minha vida. No capítulo da paciência, os espíritos dizem assim: a caridade da esmola aos pobres é a mais fácil de todas. Existe uma caridade mais penosa, consequentemente muito mais meritória, que é perdoar aqueles que Deus colocou no seu caminho, para testar sua perseverança no bem e a sua paciência. Então, assim, Deus vai colocar, essa força divina vai colocar na nossa vida pessoas que nós precisamos. Muitas vezes é imprescindível que os alicerces do nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Então, assim, eu vou encontrar uma pessoa que às vezes eu não acredito que eu vou encontrar, mas encontrei, foi maravilhoso e virou um inferno. Aquilo precisava acontecer. O meu interior foi abalado pelas decepções, pelas dores. Aí os espíritos vêm dizendo: muitas vezes é imprescindível que os alicerces do nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Então, quando eu estou estudando para entender uma situação, é diferente de estar vivenciando uma situação. Quando você está vivenciando, realmente vai ter muitas dores. Por isso que nós estudamos. Por isso que os bombeiros treinam, os médicos treinam, para que diante de uma situação eles saibam agir. É isso que a gente tem que fazer com a nossa vida. Estudar, treinar para diante daquela situação. Então eles estão dizendo o seguinte: olha, está tudo certo. Se o seu interior foi abalado, ele precisa ser renovado. E se essa pessoa cruzou no seu caminho,
teria que cruzar. Por quê? Quanto mais eu vou negando aquela situação, achando injusta aquela situação, mais eu vou me envolvendo com o problema. Porque eu disse, meu Deus, o que é que eu fiz para merecer? Aí eu começo as perguntas que muitas vezes não trazem respostas claras, a não ser que eu vá buscar na doutrina. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece a fim de que nossa visão espiritual seja acrescentada. É um estudo. Ele está dizendo o seguinte: uma pessoa está sofrendo, está passando por aflição, está amargurada, é processo de crescimento espiritual que o mundo maior oferece. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Esse é um pensamento espírita. Muita gente pode não aceitar, porque vai olhar pela emoção. Como é que pode ser uma bênção o sofrimento que eu estou passando? Então, eu olhar para um relacionamento abusivo, onde tem violências, agressividades, comportamentos realmente doentes, como eu posso dizer que aquela dor é uma bênção? Porque eu vou ter que entender o seguinte: eu tenho que ter dois pensamentos na minha vida. Um pensamento materialista, um pensamento espiritual. Eu preciso viver a minha vida pelo pensamento espiritual. Porque se eu vou viver a minha vida pelo pensamento materialista, eu só vou ver injustiça. Como aquela mulher suporta aquele casamento, aquela dor? Meu Deus, que injustiça. Então eu vou estar analisando aquela situação do berço àquele dia. É uma forma de análise. O Espiritismo nos ensina a ampliar o entendimento. Olha, são espíritos que reencarnaram, precisavam se reencontrar, mas você tem que olhar um passado. Se Deus é bom e Deus é justo, tem bondade e justiça ali. Nós que não entendemos. Então, assim, dor e sacrifício, aflição e amargura, seja qual seja a dor, é para que aquelas pessoas possam se transformar em pessoas melhores. Por exemplo, tem uma pergunta sobre pandemia, sobre tragédias no Livro dos Espíritos. Aí, Kardec pergunta: será que para o avanço da humanidade não teria outra forma a não ser esses flagelos destruidores, essa violência da natureza? Aí os Espíritos vão responder: existem todos os dias, mas as pessoas não querem. Então, assim, todos os dias nós somos convidados a uma reflexão e uma transformação moral. Todos os dias. Então, não é nos dias de dor, não é nos dias de sofrimento que nós somos convidados a ir a uma casa espírita, a uma igreja católica, a um psicólogo, a uma igreja evangélica, para que a gente busque um crescimento moral e evangélico. Mas na hora da dor a gente vai buscar. Então, eles estão dizendo para a gente que as dores são instrumentos necessários para fazer essas pessoas acordarem que elas precisam mudar o comportamento delas, elas precisam evoluir. Então, se eu olho apenas pela visão materialista, eu só estou vendo dor, sofrimento, reclamações. Se eu olho de fora, eu vou dizer, ali está uma oportunidade que aquelas pessoas busquem evoluir. Eu vou fazer uma pergunta, não sei se ficou claro. Está doendo, está difícil a situação. Mas aquilo é uma oportunidade. Se aquelas pessoas simplesmente estiverem envolvidas com as emoções, a raiva, o ódio, o egoísmo, está tomando conta daquela situação. Quando ela diz assim, eu não suporto mais isso aqui, eu vou buscar tratamento. Eu vou procurar um psicólogo, um amigo, uma terapia, uma igreja católica, uma casa espírita, para me dar suporte. E se eu vou buscar esse suporte, a tendência é eu melhorar como pessoa. Então é por isso que entre as quatro paredes da casa terrestre encontramos, enquanto na experiência física, os mais obscuros problemas. Aí dentro, no reduzido espaço de alguns metros, conhecemos o assalto do ciúme, o golpe da maledicência, o fel da incompreensão, a treva da calúnia, o vinagre da crítica, o frio da indiferença e a dor do cansaço, recolhendo muitas vezes pedras e espinhos de mãos queridas que desejaríamos viver em paz. Então, assim, esse cenário de dor e violência, para nós materialistas, que vemos apenas uma vida, é uma grande dor e um grande sofrimento. Para os espíritos, eles já sabem que vai ser assim. Porque eles reencarnam, muitas vezes, inimigos do passado, presos nos laços de sangue.
São filhos que são inimigos do pai em vidas passadas, marido e mulher que são inimigos e se reencontram. Então eles vão dizer para a gente que nós temos dois tipos de família, famílias espirituais e famílias corporais, e que o laço de sangue não determina sentimento. Então muitas vezes eu vou encontrar brigas e conflitos em pessoas do sangue. Quando eu olho uma vida só, eu acho injusto. Como um pai faz isso com a filha faz isso com a mãe ou com o irmão, para a visão espírita, são reencontros de almas que têm dificuldades, que precisam daquele momento para se reencontrar. Então, quando a gente está vendo um ambiente de muita dificuldade, de muito sofrimento no lar, para os espíritos, é isso mesmo. Então, o problema não é essa situação. É porque a nossa ilusão é o quê? A gente quer a paz e acredita que a gente tem a paz. Quando os problemas começam, a gente acha que perdeu a paz. Os espíritos dizem, quando você perde o seu equilíbrio familiar, é que começou as dificuldades que vocês teriam que passar. Porque a gente só vai amar alguém depois que a gente vence as dores com esse alguém. Eu faço casamentos espíritas, mensagens espíritas de casamento. Sempre gosto de falar para que as pessoas entendam. O espiritismo ele não tem um ritual de casamento. Mas ele tem mensagens. O casal vai, casa no civil e chama algum palestrante espírita para dar alguma mensagem. E eu sempre vou conversando com os casais para entender um pouco da história. Mas uma frase eu nunca tiro. Casar não é fantasiar. Porque a gente ama o que a pessoa tem de bom, mas ignora o que ela tem de ruim, mesmo sabendo que ela tem. Então, quando esse lado ruim da pessoa aparece, para a espiritualidade está tudo certo. Ela existe esse problema. Então é como nós estamos de fato para lidar com isso, com esse problema, e a gente vai acumulando muitas vezes. Por isso que ela diz aqui, a Joana, recolhemos muitas vezes pedras e espinhos de mãos queridas que desejaríamos viver em paz. Então nós temos um desejo de paz, mas os conflitos espirituais não trazem essa paz. Essa paz precisa ser conquistada. Então quando a gente se decepciona por uma pessoa, é mais responsabilidade nossa do que da pessoa. Eu que não estava preparado para lidar com a imperfeição daquela pessoa. Provavelmente ela pode não ter se cuidado, ter negligenciado, mas o vício moral daquela pessoa já veio com ela de vidas passadas. Isso é um estudo, porque, mais uma vez, vivenciar essas dores é você olhar para a pessoa e só vê ela te machucando. A doutrina vai fazendo a gente refletir e entender. Não exijas de ninguém a obrigação de seguir os teus modelos de vida e pensamento. Então, assim, os espíritos vão dizer para a gente que a nossa chaga principal é orgulho e egoísmo. Isso tem que estar muito claro para a gente quando a gente tem que entender o que é egoísmo. O egoísmo é a doença do eu, de uma forma simples. Tudo que você desejar é o seu eu querendo. E se aquilo não vem para você, o seu eu se machuca e sofre. Aí você adoece, vem o egoísmo. Então, assim, eu gostaria que meu filho fosse uma pessoa extremamente saudável, feliz, mas ele é um bandido. E eu sofro porque ele é bandido. O que me machuca não é o meu amor pelo meu filho, é o meu egoísmo. Porque eu gostaria que ele não fosse bandido, mas ele é. Eu não queria que ele adoecesse, mas adoeceu. Eu não queria que ele fosse violento, mas é violento. Eu não queria que ele fosse arrogante, mas ele é arrogante. Eu gostaria que minha família tivesse paz e equilíbrio, mas ela vive em conflitos. O que me machuca é o meu egoísmo, porque eu ainda não sei viver com isso. Então eu preciso entender que nem sempre a minha vontade vai ser atendida. Egoísmo não são só bens materiais, coisas minhas. É a minha vontade. Eu gostaria que o meu relacionamento fosse uma pessoa mais educada, menos ciumenta. Não é. E aí você sofre com isso. Quem machuca é o egoísmo. Protege as crianças tanto quanto se faça possível, mas não te torture ante as escolhas dos adultos. Então eles estão dizendo para a gente o seguinte: não exija de ninguém um comportamento que é seu. Você pode direcionar a pessoa, você pode até dizer o que você gosta, o que você precisa. Mas você esperar que essa pessoa faça isso, não depende mais de você, depende dela. Aí Kardec diz: o verdadeiro espírita é aquele que se esforça constantemente
para domar suas más inclinações. Essa deveria ser a base de todas as relações. A gente saber que nós somos imperfeitos e precisamos lutar constantemente para domar essas imperfeições. Então, quando eu descubro que eu sou egoísta, orgulhoso, que eu tenho problemas de vícios, de tudo, eu tenho que admitir. E o meu objetivo é domar isso aqui. Então, eu vou amar a pessoa não pelas qualidades apenas, mas pelo esforço que ela faz em domar suas imperfeições. Mas a maioria não faz isso, porque é dominada pelo orgulho, pelo egoísmo, e começam os conflitos. Então eles dizem, protege as crianças tanto quanto se faça possível, mas não te tortures ante as escolhas do adulto. O adulto faz o que ele quer. Se ele quer te humilhar, se ele quer trair, se ele quer te ofender. Só que aí a gente tem que aprender. Dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, quanto mais maduro, eu tenho que saber que eu tenho que perdoar 70 vezes 7, que eu tenho que amar aquele algoz, mas eu posso procurar justiça. Posso procurar colocar ele, né, numa lei Maria da Penha, eu posso procurar no divórcio buscar os meus direitos, uma proteção. Eu posso fazer. Ah, eu sou espírita, eu não vou botar ele na justiça. Lei dos homens se resolve na lei dos homens. Mas os meus sentimentos para com aquela pessoa é para Deus. Então não adianta eu separar, né? O Emmanuel fala bastante. Quando você for se separar de alguém, se separe de verdade. Não é de casa e nem por documentos, mas sim de alma. Porque você pode estar completamente longe da pessoa, desvinculado materialmente daquela pessoa, mas você ainda alimentar mágoas, raivas e ódio. Então eu só vou me libertando dessa pessoa, mesmo que eu ainda viva com ela, quando eu vou fazer esse crescimento moral. Assim, os desafios existenciais que se apresentam como emoções perturbadoras, transtornos neuróticos, de ansiedade, de culpa, de estresse, de angústia, exigem atenção e devem ser cuidados de forma especial mediante as conquistas das modernas ciências psíquicas, bem como a contribuição do espiritismo na sua feição de ciência da alma. Então, até aqui, os espíritos estão dizendo o seguinte: esses relacionamentos de conflito, tá tudo certo, é isso aí mesmo. Ah, Jefferson, mas não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Mas é assim. Agora, o que eles precisam fazer? A orientação é entender o processo e buscar as ciências psíquicas e buscar o espiritismo como ciência da alma. E aí eu estou aqui conversando com uma pessoa com um problema. Oh, você já procurou um padre, um pastor, uma casa espírita? Não acredito nisso. Você já procurou um psicólogo, um terapeuta? Não. Na visão espírita é muito difícil você sair. Não sei se fez sentido. O problema, ele existe. Então os espíritos vão dizer o seguinte: não perca tempo falando do problema. Entenda o problema e vá buscar a cura. Então o caminho é: estou indo na casa espírita, estou começando a me espiritualizar, estudar o evangelho, entender as influências espirituais, eu estou visitando o psicólogo, fazendo uma terapia, estou tomando algum medicamento antidepressivo, eu estou indo na academia. Então eu começo a perceber que eu estou trabalhando para lidar com aquela situação. Aí vem o Kardec numa obra chamada O Espiritismo na sua expressão mais simples. Tá lá. Quanto mais dura for sua vida, quanto mais difícil for sua vida, mais mérito você vai ter em suportar. Então, assim, a vida, ela vai trazer dificuldades para que a gente possa se superar. E cada um tem a sua dificuldade. Então ele está dizendo para a gente: Jefferson, tá vendo a Maria e o João, a dificuldade? É para eles. Eles precisam suportar isso aqui. O que é que eles estão fazendo para suportar? Isso. Vamos lá. Vamos aprender a suportar. Ah, estou perdendo as forças, cometi o suicídio. Muita gente comete suicídio por causa de relacionamento. Vai passar pelas suas dores, vai recuperar a existência futura, mas vai passar por todas as obrigações que precisa passar pelo ato cometido. Mas a vida continua para todo mundo. Não é? Então a gente tem que fazer o seguinte: tudo que a gente pode para não cometer o suicídio, porque todo mundo vai morrer um dia. Então a morte é certa, racionalmente, todos nós vamos morrer. Então todos esses nossos problemas vão passar. O que é que eu preciso, já que eu vou passar por problemas? Suportá-los da melhor forma possível. Então só que a gente quer passe de mágica. A gente quer que alguém venha e tire o problema. A gente quer que aquela pessoa se transforme de uma hora para outra.
Tem pessoas que ainda querem trazer roupa. Vou orar pela pessoa. Vale a pena? Vale. Mas não muda a pessoa se aquela pessoa não fizer nada. Porque tudo que eu mando de bom para uma pessoa, vai para aquela pessoa. Mas no fim depende dela. Então nós precisamos trabalhar por nós, entender a dificuldade daquele espírito ainda e nos protegendo. Porque a mudança do outro depende do outro. Então eles dizem para a gente: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, é que não falte possibilidade. Falta a vontade. Vamos entender aqui. Diferença de provas e expiações. Tem casos assim. A mulher casa, ela é traída, ela é humilhada, ela é espancada, se separa. O marido sai, faz um monte de bobagem na vida e adoece. E aí quem vai cuidar dele doente? Geralmente é a ex. Vai lá e vai cuidar. Porque é mãe dos filhos, tem muitos casos assim. Aí a filha faz: meu filho, minha mãe, você ainda vai cuidar do pai? Vou. Não mais como mulher, mas como um espírito mais evoluído. Porque os laços, tipo marido e mulher, mãe e filho, é só nessa vida. A Joana de Anjos diz, num livro chamado SOS Família, que uma família é como uma peça de teatro que deu errado no passado e precisa de novo ser encenada. Então, no passado, o pai era um outro personagem. Reencarna como pai nessa, a mãe reencarna. Mas estamos como pai e filhos, nós estamos como marido e mulher, mas nós somos espíritos. Então ele diz o seguinte: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Então muitas vezes as pessoas vão estar diante de dificuldades terríveis e as pessoas olham: meu Deus, eu não sei como é que essa pessoa aguenta. Ela não tem ódio da pessoa, mesmo sabendo que a pessoa é alcoólatra, que a pessoa é promíscua. Ela está dentro daquela relação, sabe que aquilo não é para ela, mas tem uma força dentro dela que ela diz assim: eu não tenho ódio dele. Vou até separar, mas eu não tenho ódio. Porque muitas vezes é uma mãe do passado, é um amigo do passado que vem nessa situação. Porque ela pede para vir naquela situação. Então o que acontece é o seguinte: quando você pega uma relação de abuso, mas que uma pessoa, por mais que ela seja abusada, violentada, ela está equilibrada, sem ódio, ela está querendo sair daquela relação porque está fazendo mal para ela, geralmente é um pedido, é uma prova. Se essa pessoa quer matar a outra, se vingar da outra, é uma expiação. Então a diferença de provas e expiações é o nosso emocional diante daquela dor. Quanto mais nós estamos revoltados, quanto mais reclamamos, mais dívidas nós temos. Então eu queria que a gente entendesse o seguinte: muitas vezes a gente não entende aquela pessoa naquela situação, mas espiritualmente ela pediu para estar ali. Ela não é obrigada a ficar ali. Mas muitas coisas que a gente passa na nossa vida é um pedido, é uma doença, é um tipo de relacionamento. Então Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. Isso aqui serve para outras coisas. Toda dor que qualquer pessoa sentir na Terra, por mais absurda que seja aos nossos olhos, aquela pessoa tem capacidade de suportar. Porque os espíritos dizem assim: você vai passar pela prova da cegueira. Você vai passar pela prova de não gerar filhos. E aí vai por dificuldade. Cada um na dificuldade. Ele vai dizer que nós temos capacidade. O espírito está preparado para aquilo ali. Só que ele esquece o passado. E se ele não suporta aquilo ali, não é porque a força da prova era muito maior do que ele. Ele que não quis. Não sei se ficou claro. Eu tenho que mostrar para Deus, na visão dos espíritos, que eu quero superar isso aqui. Então eu tenho que dizer: eu estou me tratando, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo bem, estou fazendo tudo que eu posso para suportar essa situação. Não simplesmente adoecer com o meu egoísmo, porque o egoísmo, vou falar um pouco mais do vitimismo lá na frente, mas o meu egoísmo faz eu me trancar. Eu não achar justo aquilo comigo e eu me isolo para o mundo. E eu não estou nem falando de processos obsessivos. Porque os nossos pensamentos sofredores, doentes, sofrem influência espiritual. Né? Ninguém sofre sozinho.
Então a nossa força e o nosso desejo de vencer as provas tem que ser muito maior. Por isso que quando você toma um comprimido passado por um psiquiatra, né, que ele passa a receita, muita gente pensa que aquele comprimido vai curar a doença da pessoa. Aquele comprimido, ele vai dar um espaço de tempo no sofrimento, para que nesse espaço de tempo, essa pessoa possa procurar uma psicoterapia, possa procurar uma religião, para que ela tenha um suporte. As pessoas pensam que tomar um passe é curar o seu problema. O passe é o mesmo medicamento que vai dar um tempo para que a pessoa vá buscar algo para se alimentar. Então, muita gente se vicia em medicamento, se vicia em passe, acreditando que isso cura. Falta a vontade, com efeito, quanto acho que em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles. A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que o culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lança aos pés. Para mim, esse trecho aqui devia ser só uma palestra nesse trecho aqui para a gente entender. Bem, falta vontade. Aí diz o seguinte: com efeito, quanto acho que em vez de resistir aos maus pendores, se comprazem neles, e esses ficam reservados os prantos e gemidos em existências posteriores. Eu sofro do mal que eu fiz. É claro isso, lei de causa e efeito. Se você quer saber onde você errou, veja onde você sofre. Então, hoje um exemplo, uma mulher sofre agressão de um homem, a primeira questão é, essa mulher já agrediu nessa vida ou em outra. Senão não seria justo aquele espírito estar naquela situação. Então, quando eu olho Dona Maria sofrendo, eu vou achar injusto, porque Dona Maria nunca fez mal para ninguém. Mas Dona Maria é um espírito velho, que na outra passagem pode ter sido Pedro. Então ela reencarnou como Maria, como a dívida que precisa ser resgatada, atrai uma pessoa violenta para ela. Não sei se fez sentido aqui. Por mais que eu veja que é inocente aquela mulher na vida atual, espiritualmente ela tem comprometimentos, senão ela não estaria naquela situação. Aí vamos entender esse aqui. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que o culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lança aos pés. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que geralmente o filho pródigo é aquele que está no mal. É o bandido, é o abusador, é o violento. E nós que somos vítimas, nós não somos filhos pródigos. Só que ele está dizendo o seguinte: quem está vindo arrastado pedir ajuda somos nós. Porque o abusador não quer nem vir ainda, o violento nem quer vir ainda. Então nós que erramos muito, e que nem lembramos muitas vezes porque é de outras vidas, somos abatidos e viemos pedir a Deus ajuda. Então todo aquele que vem numa casa espírita, numa igreja católica, numa igreja evangélica, sofrendo, é o filho pródigo. Porque todos nós somos filhos pródigos, todos nós não vivemos o evangelho. Todos nós queremos viver a nossa vida. Então quando a gente sofre, vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, quer dizer, aquela mulher está cansada de sofrer, aquele homem está cansado de sofrer, e vem pedir ajuda. Então eu tenho que admitir que eu também já errei algum dia. Hoje aquela pessoa está me machucando, mas está me dando a oportunidade de eu me encontrar comigo e me resgatar. Então vem um dia que o culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lança a seus pés. A pergunta é: quando nós chegamos na casa do Pai, nós só queremos um passe e ir embora? Ou queremos ficar na casa do Pai? Essa é a grande pergunta para a sociedade. Porque toda vez que a gente sofre, a gente vai atrás do Pai. A gente vai numa missa, vai numa casa espírita, porque a gente quer um apoio. Mas a pergunta é: quer ficar na casa do Pai?
Eu sou obrigado a ser um trabalhador espírita? Eu sou obrigado a ser um padre, um pastor? Não. Mas eu só vim para tomar um medicamento? Ou eu vim para viver na casa do Pai uma transformação necessária para mim? Ah, Gerson, mas e o abusador? Ele vai ter o tempo dele. Graças a Deus que a dor me trouxe para cá. Por isso que a dor é uma bênção. Quando a pessoa sabe aproveitar a dor. O reloginho passa, mas a gente ainda tem um tempinho. O Espiritismo entende o relacionamento abusivo como um desequilíbrio moral grave, fruto do egoísmo e de falta de amor espiritualizado, que não deve ser tolerado em nome de caridade ou provação. Muita gente pergunta, mas se eu vim com ele, eu tenho que ficar com ele? Não, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. A Joana de Anjos vai falar muitas vezes que a separação é uma bênção para evitar um homicídio, um suicídio, uma promiscuidade. Aí muita gente pergunta assim, mas eu vou voltar com ele em outra vida? Pode ser que volte, mas não necessariamente de novo como marido. Pode voltar como filho, como irmão, como pai. A doutrina enfatiza a conscientização e a busca por ajuda legal, sem que a permanência com o agressor seja uma obrigação. Não há preceito espírita que exija permanência em uma relação violenta. O divórcio é visto como uma solução legal e justa para restabelecer o equilíbrio de ambas as partes. Então, assim, o Espiritismo entende o casamento homoafetivo, são duas almas que se decidem reencontrar, ninguém tem a ver com isso. Se dois homens ou duas mulheres resolverem viver juntos, são almas que estão se reencontrando. O Espiritismo não tem preconceito com isso. Agora, eles precisam procurar a lei dos homens, para que eles possam organizar. Se um casal também decide se separar, o Espiritismo também não tem nada contra isso. Porque o casamento espírita é no altar da consciência dos cônjuges. Então, no Espiritismo não tem nenhuma bênção de Deus para o casal. Existe uma prece, uma conversa. Agora, se o casal, a sua consciência, se une, está tudo certo. Vai buscar a lei dos homens para organizar os bens materiais. Mas se também desejarem separar, o divórcio é visto como uma solução legal e justa para restabelecer o equilíbrio de ambas as partes. Então, em muitas religiões, as pessoas acabam ficando ali, ou até no Espiritismo as pessoas falam que, se eu vim com essa pessoa, eu tenho que ficar até o fim. Não, nós temos livre-arbítrio. Não é? Então, nós precisamos decidir para nós o que é melhor para nós. Só que a gente tem que entender que não tem escolha sem sofrimento. A gente precisa sempre entender isso. Se você ficar casado, você vai sofrer. Se você se separar, você vai sofrer. Muita gente quer decidir alguma coisa na sua vida para não sofrer. Está se iludindo. Resta saber o que é melhor para você. Então chega uma pessoa para mim e diz assim, Jefferson, eu estou querendo separar, eu não suporto mais. Você acha que eu devo fazer o quê? Eu vou dizer, tudo que você fizer agora está errado. Mas por quê? Porque você não está em paz. Você não está fazendo um tratamento psicológico, você não está tomando medicamento, você não está se espiritualizando, você não está evoluindo. Então, suas decisões estão claramente perto das emoções. E suas emoções estão extremamente machucadas. Então, você precisa realmente ter o equilíbrio para que, se você decidir sair, você saia de consciência tranquila, não se arrependendo. E se você decidir ficar, você fique, né, sem se arrepender, porque você sabe analisar todo um processo. Por isso que você conversar com um terapeuta é muito importante. O terapeuta vai conversar, trocar ideias com a gente. Se você fizer um atendimento fraterno, fizer uma parte de um estudo, sua mente amplia muito. Isso ajuda bastante a gente a conviver com as pessoas. O conflito sobre a ótica espírita é visto como uma oportunidade de aprendizado, evolução e reajuste de débitos passados, não como um castigo, mas uma chance de aprimoramento mútuo. Os Espíritos estão dizendo que todo conflito é uma oportunidade de crescimento. Jesus falou para a mulher adúltera assim, vá e não peques mais. Ali está um símbolo de erro moral. Vá e não peques mais. Isso quer dizer o seguinte, ela vai ser atentada constantemente a pecar, porque é o vício dela. Então, se ela não for buscar uma transformação moral, ela vai cair na tentação que vai aparecer de novo. O conflito sobre a ótica espírita é visto como uma oportunidade de aprendizado. Ela precisa aprender alguma coisa
para que ela resista aos conflitos. Aí tem gente que diz assim, meu Deus, é um relacionamento pior do que o outro, eu saio de um e vem outro pior, meu Deus, o que é que eu faço? Começa na angústia do sofrimento. Kardec tem uma frase que diz assim, o espiritismo só é válido para aquele que pode dizer hoje melhor do que ontem. Então, quando você descobre que você tem problemas de relacionamento, é uma dívida do seu espírito. Se você tem sempre uma pessoa ciumenta na sua vida lhe provocando, é uma dívida do seu espírito. Você atrai essas pessoas. Aí ele diz assim, Jefferson, mas como é que eu vou melhorar? O espiritismo só é válido para quem pode se dizer melhor do que ontem. Então, todo estudo espírita, todo amadurecimento vai fazer eu ser uma pessoa melhor se outro ciumento aparecer. Se outra doença aparecer. Se outro desencarne aparecer. Se outra crise financeira aparecer. Não sei se fez sentido. Porque às vezes os problemas vão se repetindo. E a pessoa não amadurece. Então a pessoa vai fazer uma terapia de 10 sessões. Pessoal, a gente vai ter problema até o último dia da nossa vida. A casa espírita é aberta, a doutrina é aberta para a gente estudar, a igreja católica, a igreja evangélica, para a gente se fortalecer todos os dias. E não, a gente só vai buscar terapia na hora que a gente está desesperado. Mas às vezes é 10 sessões, às vezes é muito caro. Então eu digo para vocês o seguinte, quando você identifica o seu vício, aquele vício que você tem vai atrair o seu problema. E se você já aprendeu algumas coisas, quando aquela tentação aparecer, você vai estar mais forte. Você já entende um pouco daquilo, diz, não, esse tipo de mulher eu não quero para mim, esse tipo de homem eu não quero para mim, esse tipo de conversa eu não quero para mim, porque você vai amadurecendo. Mas se você não fizer, como diz Jesus, né, vai e não peques mais, se você não for buscar esse aprendizado, você cai de novo, porque o seu egoísmo quer aquilo. Então recordemos o que o Cristo disse, né? Amai os inimigos e ora pelos que te perseguem. Então assim, quando eu estou sem o entendimento da razão e do evangelho, ou eu vou estar deprimido pelo ofensor, ou eu vou estar com muita raiva do ofensor. Como é que eu vou amar? Não é? Então assim, a única forma que o Emmanuel encontra para nos dizer pelo Chico que eu tenho de perdoar 70 vezes 7 é saber que eu fiz igual ou pior. Então perdoar o outro é pedir perdão para si mesmo. Só que a gente não vai conseguir perdoar, só pelo menos deixa seguir. Deixa seguir. Então a gente tem que aprender a desapegar das pessoas. O Evangelho e a doutrina nos ensina bastante. Caminhando para o encerramento, ele vai dizer para a gente, não há em realidade segurança enquanto se transita no corpo físico. Enquanto nós estivermos na Terra, não temos segurança. Problema a qualquer momento. Então não é o problema, é como você está para lidar com ele. Nossas dores podem ser analisadas como fonte de aprendizagem ou cárcere de lamentação. Então, numa visão madura, só vai ter dois tipos de pessoas. Aquelas que vão viver se lamentando ou vão viver aprendendo com aquela dor, se tornando uma pessoa melhor. Jefferson, vai doer para todo mundo. Não tem vida sem dor, não tem vida sem sofrimento. Mas tem aquela que cria um cárcere de lamentação. Todo mundo aqui deve conhecer alguém assim. Reclama, 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 mas ela não sai do lugar. Então, portanto, não tomemos postura de vítima perante as dores. Antes, busquemos em nós mesmos a causa que as motivaram. Mediante o aprofundamento dessas descobertas íntimas, altera-se a escala de valores, surgem novos significados para a sua luta, que contribui para uma tranquilidade e autoconfiança. Então, assim, a doutrina ela é muito dura, mas ela é muito sábia, mas ela é dura, porque não é todo mundo que aguenta. Você chega aqui com 1000 motivos para acusar alguém e ele vai dizer, portanto, não tome postura de vítima perante as dores, antes busquemos em nós mesmos a causa que as motivaram. Então, não foi aquela pessoa simplesmente que machucou. Meu espírito atraiu ela para mim. Então, antes da gente perdoar, a gente tem que pedir perdão. É perdoando que se é perdoado. Quando eu entendo isso, eu digo assim, meu Deus, eu precisei desse homem na minha vida, dessa mulher, precisei para me tornar uma pessoa melhor.
Por isso que eles dizem no final da oração e da lição do perdão que eu devo agradecer. Não só a prova, mas a mão que serviu de prova. Já se eu tenho que agradecer o agressor, é isso que eles estão dizendo. Porque ele está sendo o instrumento para você sentir a dor que você precisava sentir para você se transformar e ser uma pessoa melhor. Não sei se fez sentido. Precisa maturidade. Para você olhar para aquela pessoa e dizer assim, meu Deus, eu precisei dele para hoje ser quem eu sou. Precisou. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta que contribui para a tranquilidade e a autoconfiança. Os Espíritos dizem que as nossas dores na Terra não passam de arranhões, de alfinetes. É uma criança brigando porque perdeu o brinquedo. Então a gente precisa realmente mudar a nossa forma de ver a vida. É isso que a doutrina traz para a gente. Já que a doutrina muda a minha vida? A sua forma de encarar. Nós somos seres imortais. Nós estamos passando a todo momento na nossa vida por aprendizado. Então, nessa dor que você passou, você pode ficar sendo um cárcere de lamentação, reclamando dessa dor, ou você pode dizer o seguinte, olha, aquilo realmente me machucou, trouxe muitas decepções na minha vida, mas eu aprendi isso, e com essa doença eu me tornei uma pessoa melhor. Com essa separação, eu me tornei uma pessoa melhor. Com a morte do meu filho, eu me tornei uma pessoa melhor. Então, valeu passar por aquilo. É o que eles dizem. Em todo sofrimento tem um fruto. Em todo sofrimento tem um fruto. Só que a gente é envolvido só com emoção, só com ódio, raiva, orgulho, egoísmo, a gente só vê o sofrimento. E ele encerra dizendo o seguinte: sem um firme propósito de substituição do estado de espírito doente, a maior parte da vida é consumida em lamentação, raiva, mágoa e desespero. Ele está falando da vítima, que é o que está sofrendo. Daí vem, repetimos incessantemente, lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevares pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Tanto menos vos magoarão. Vai magoar, vai doer, mas quando você entende, você acha justo e agradece a Deus. Que a paz esteja com todos.